Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver a questão dos opostos, se de fato os opostos se atraem, princípios diferentes, que tipo de princípios? Quando um quer uma coisa, o outro quer outra, a questão de relacionamento aberto. Vamos entender essas questões, isso tudo dentro dessa mistura do relacionamento pode dar um ingrediente muito ruim. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Então aqui, gente, são muitas reflexões do começo ao fim para que você possa entender essa questão do amor próprio, que você possa perceber que muitas vezes você se sente vazio, você se sente carente, justamente por causa de alguma coisa que aconteceu e você foi se afastando de você. Você foi deixando de lado o seu amor próprio. Então, né? E aí, quanto mais você se afasta do seu amor próprio, mais você necessita do amor do outro. E aí, então, não que amar alguém seja ruim. O problema é quando a gente se afastou do nosso amor próprio, então aí amar alguém se torna uma dependência. Esse é o problema. Entende? Aí o amor do outro não vai ser um amor saudável, vai ser um amor necessário. Eu necessito do outro, porque eu quero compensar o amor que eu deixei de ter por mim mesmo. Então, é nesse sentido que eu faço todas as reflexões do começo ao fim para você entender e para que você possa conseguir se resgatar, para que você possa estar no seu equilíbrio. E tem também o meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, Como Sobreviver ao Amor, Suas Reviravoltas e Confusões Sentimentais. Ambos são vendidos através do meu site, www.andremassolini.com.br. Você pode comprar esse, pode comprar o primeiro, pode comprar os dois, né, no combo, que sai mais barato. E justamente porque é vendido através do meu site, você recebe ele aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Olá, minha querida. Conheci seu canal justamente porque estou com problemas e busquei vídeos no YouTube para, quem sabe, ter uma luz. Meu caso é o seguinte: eu namoro há 9 meses. Essa pessoa foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Tanto ele quanto eu saímos de casamentos que deixaram de dar certo. Ele porque foi traído e eu porque não amava mais. Sempre nos demos muito bem, sempre fomos melhores amigos, gostamos das mesmas coisas, enfim, estava tudo certo, sem crises. O problema começou há uns 2 meses, pois ele arrumou um segundo emprego. Moramos longe um do outro e nosso tempo ficou escasso. Estou desempregada há 4 meses e sinto que não encontrar trabalho me deixa um pouco insegura. Ah, minha querida, mas deixa mesmo, não é? Então a gente tem que entender que algumas situações, a situação pode nos trazer alguma sensação. Ué, o fato de eu não encontrar um emprego me deixa inseguro, justamente porque, meu Deus, eu não sei, né, o que está acontecendo, será que eu vou conseguir? Então, é natural essa insegurança. Só que depois que ele arrumou esse segundo emprego, começaram alguns desentendimentos. Ele fica extremamente estressado, tenho que calcular tudo o que falo para ele que ele não interprete mal. Automaticamente, minha insegurança aumenta e o mesmo ocorre comigo. Qualquer coisa que ele fale que seja meio atravessado me magoa. Até aí, a gente sempre conversou e no final ficava tudo bem. O problema maior nasceu de uma semana para cá. No começo do namoro, ele tinha dito algumas vezes que no futuro, caso ficasse chato, ele não se importaria em ter uma aventura de um relacionamento aberto. Como era no comecinho, eu levei na esportiva e não acreditei muito nele.
Acontece que semana passada ele veio com esse assunto de novo e ele plantou em mim uma insegurança tão grande que se transformou num ciúme, me deu a margem de que um dia ele vai querer ficar com outra pessoa, que eu vou deixar de ser interessante para ele. Eu fico mal, choro, porque simplesmente fiquei magoada de uma forma devastadora com isso. Disse a ele que não gosto dessas coisas e que compromisso para mim são duas pessoas, que se ele quer aventura, que fique solteiro. Simples, dois caminhos, uma escolha. De lá para cá, as brigas são constantes. Como estou sem trabalhar, cabeça vazia é oficina do diabo. Fico pensando besteiras o dia todo, me sinto péssima comigo mesma e toda vez que eu tento conversar com ele, ele sempre se queixa de estar muito cansado, que estou enchendo seu saco, que estou exagerando e não se mostra disposto a recuperar minha confiança. Gostaria que me aconselhasse sobre como devo lidar com esta situação. Eu sinto como se ele tivesse rompido algo muito sagrado em nossa relação, como se ele tivesse desnecessariamente estragado algo que estava funcionando bem. E aí o e-mail termina. Olha, minha querida, veja bem. Então, né, no começo do namoro ele falou de abrir o relacionamento. Você achou que então levou meio que na esportiva e meio que tá, para você meio que demonstrou que aceitava. Agora ele volta nessa questão, não é? De relacionamento aberto. Veja bem, e aí você então se posiciona. Sim, e deveria ter se posicionado mesmo. Talvez, aí é que tá. Lá no começo, você, na verdade, não só levou na esportiva, como no começo, né, a gente não conhece ainda outra pessoa, a gente está nessa fase de conquista, a gente acaba até meio que falando que sim, mas acreditando que aquilo ali não é nada demais. Agora, veja bem, quando você fala, olha, não, eu me posiciono e tal, não sei o quê, eu só fico pensando o seguinte: será que ele então vai começar a sair com outras pessoas? Acho que você deveria ter deixado claro para ele o seguinte, que se ele sentir necessidade de sair com alguém, que ele então fale para você, né? Que se ele sentir necessidade de sair com outra pessoa, que ele fale para você, porque assim, pelo menos, não é? Cada um segue seu caminho então. Porque senão me parece que agora você. Eu não aceito esse negócio de relacionamento aberto, não, eu não aceito isso. Então, quer dizer, ele para de falar para você de relacionamento aberto, só que se dentro dele tem esse desejo, então será que ele não vai fazer? Não é? Será que ele não vai fazer? Só que agora vai fazer de forma escondida? Então, infelizmente tem isso, né? Infelizmente acontece essas coisas. Ah, então, André, seria o melhor então eu, né, aceitar. Não. Se é algo que fere seus princípios, não é verdade? Se é algo que fere seus princípios e para você se sentiria totalmente mal, então, quer dizer, vocês têm princípios diferentes. Para ele não teria problema, ele tem princípios que para ele não é legal ter relacionamento aberto. Agora aí é que tá. Esse relacionamento aberto dentro da concepção dele ele pode sair com uma outra pessoa e você também ou só ele? Porque senão, para mim, é um relacionamento aberto desde que seja conveniente para mim. Então, é uma coisa totalmente egoísta. Não é? Se é um relacionamento, se o relacionamento aberto que ele está propondo é um relacionamento aberto, onde amanhã ou depois ele pode sair com uma pessoa, com uma outra mulher, mas você também pode sair com outro homem, aí, meu bem, cada cabeça uma sentença, mas assim, pelo menos a pessoa está sendo, né, totalmente justa, não é verdade? E se isso faz bem para os dois, se os dois sentaram, conversaram sobre, não é? A gente se gosta, a gente mais eu vou sair com uma pessoa, você vai sair. Eu acho um tanto quanto arriscado. Eu vou ser bem sincero. Eu acho arriscado porque assim, ó, a gente está brincando com fogo. Fazer esse tipo de coisa é brincar com fogo. Quer dizer, eu tô saindo com uma pessoa aqui,
a outra tá saindo com uma pessoa aqui, para mim é brincar com fogo, porque assim, ó, começar depois, então, né, criar expectativa nessa outra pessoa que eu saí. Aí eu começo a querer sair cada vez mais com essa pessoa. Então, eu acho que é meio complicado esse tipo de coisa. Por isso que ou é uma coisa muito bem conversada, ou quando o casal coloca um terceiro elemento, enfim, são situações que precisam ser muito bem pensadas. Agora, repito, tem gente que não se vê fazendo isso. Tem gente que não se vê, não é, agindo dessa forma ou colocando esse tipo de coisa dentro do relacionamento. Né? Para mim, como você disse, para mim são duas pessoas. O relacionamento são duas pessoas. É simples. Ou seja, tá vendo? Para você é simples. Um relacionamento é constituído eu mais o tu. Tu mais eu. Entendeu? Duas pessoas. Então, quer dizer, esse é o seu princípio. Agora, se não é o princípio dele, então isso é outra coisa que tem que ser muito bem esclarecido. Porque se desde o início do namoro ele tem falado isso, será que não é esse o princípio que o norteia? Será que não é esse o princípio que configura o pensamento dele? Então, se é esse o princípio, e aqui ninguém, não estou falando que, então, ele, meu Deus, é um sem vergonha, é imundo, que não sei o quê. Se esse é o princípio que o norteia, e desde o início do namoro ele falou para você, talvez seja porque, de fato, ele esteja buscando alguém que também tenha isso como princípio. Você não tem. Então, não vai rolar, não vai dar certo. Entende? A gente tem que ter clareza disso, gente. E muito preferível uma pessoa que haja assim e que fale com clareza pra gente e que fale sobre a possibilidade de ter relacionamento aberto, então, do que depois ficar vivendo as aventuras, como eu disse, né? Aí fica vivendo as aventuras fora, né? Cria-se uma imagem de bom mocinho, de fidelidade, e aí fica com aquelas aventurinhas, aquelas coisinhas horrorosas fora. 1000 vezes preferível uma pessoa que é transparente, que joga limpo, que fala, que, né, abre o jogo. Eu tenho esse tipo de princípio, e esse é o tipo de coisa que, sabe, que eu gosto, porque pelo menos eu posso então encontrar alguém que a gente tenha princípios semelhantes. E aí, é óbvio, vai dar certo, porque se eu justamente sei lidar com essa questão, né? Sei lidar, gosto de você, gosto de estar com você, mas tenho essa questão dentro de mim e acho uma pessoa que também tem isso dentro de si, então é muito mais fácil a gente dar certo. Não é verdade? Do que agora, então, eu querer. Para mim é simples, André. Relacionamento é um eu mais ele mais eu e acabou. Então, mas se para ele não é simples desse jeito, não é? Por isso que eu estou dizendo, esse negócio de que os opostos se atraem não é verdade, não. Vocês têm princípios opostos. Talvez, né? Vocês tenham princípios opostos. Então não vai rolar, não vai dar certo. São princípios muito diferentes. Por isso que depois, para um, se torna um peso. Olha lá, para ele agora se torna um peso. Tudo é motivo para briga, tudo porque fica irritado, porque para ele é um peso. Por quê? Porque ele quer colocar mais uma pessoa, porque ele quer ter relacionamento aberto, porque você representa, sabe, aquela bola de ferro na corrente, naqueles desenhos né, aqueles desenhos do pica-pau, o cara fica preso naquela bola de ferro. Então, quer dizer, já pensou? Você, né, se considerar um peso na vida da outra pessoa, porque eu gostaria de estar saindo com aquela lá, não sei o quê, mas essa daí não deixa, porque eu tô com ela. Então, quer dizer, não vai rolar, não dá certo. Né? Você enxerga ele como, meu namorado tal, e ele enxerga você como um empecilho dele ter saído com uma menina que ele conheceu, por exemplo, para que ele queria ter uma aventura. Então, não dá certo, não rola, são princípios diferentes, princípios divergentes. Não dá encaixe, não dá liga. Né? Então a gente tem que ter essa capacidade de diálogo e tem que ter essa transparência. Aliás, é isso que falta. Porque se as pessoas tivessem essa transparência, você pode ter certeza, não haveria
né, essas palhaçadas e essas traições horrorosas que a gente vê por aí. Por quê? Porque as pessoas seriam transparentes com as outras. Elas de fato mostrariam, elas de fato sempre incluiriam a outra pessoa. E antes de fazer qualquer coisa, elas conversariam com a outra pessoa, exporiam a situação. Mas não é o que acontece. Por isso que o diálogo e a transparência é fundamental. Gente, inclusive, e antes de eu finalizar, inclusive a gente ter essa clareza não só diante do outro, mas essa clareza com a gente mesmo. Não, eu não quero isso para mim, não é? Mas a outra pessoa tem mostrado o que quer. Então, se eu tenho essa clareza do que eu quero e eu vejo que claramente que a pessoa também ela quer uma outra coisa diferente do que eu quero, aí eu tenho que ter clareza que a gente não vai dar certo. A gente não vai, sabe, não vai dar certo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.